Olá, eu sou Ângela Brum, fundadora da ABA Academy, e hoje vamos falar sobre gestão de criatividade. Ficou curioso? Então vem comigo e saia na frente. Olá, vamos falar sobre gestão de criatividade? Pense comigo, quão criativo você está sendo no seu dia? Quanto eu consigo colocar de criatividade em todas as atividades que eu realizo? Eu sou uma pessoa criativa ou não? Eu posso desenvolver esse potencial criativo? Então vamos lá, vem comigo. Você sabia que o nosso potencial criativo a gente pode desenvolver ao longo do tempo e que na mesma família, dois irmãos, um é criativo e o outro não é, e eu posso por escolha desenvolver esse processo? O quanto eu me dedico a procurar assuntos diferentes, o quanto eu me dedico a fazer viagens para lugares diferentes. Você faz isso? Então pense só. Se eu sigo sempre, sair de férias e sigo sempre a minha rotina e vou visitar muitos lugares parecidos, qual a possibilidade ou a probabilidade de eu desenvolver esse potencial criativo? Será que eu preciso conhecer assuntos diferentes, conhecer lugares diferentes, ler livros diferentes, conversar com pessoas diferentes? Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Nós somos uma média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, como desenvolver esse potencial criativo? Primeiro, preciso analisar as minhas crenças. Que crenças são essas? O que eu acredito sobre criatividade? Será que eu não estou dando um argumento para mim mesmo dizendo eu não sou criativo? Ou, ainda, será que eu me permito errar? Será que eu me permito aceitar as possibilidades de fazer algo diferente todo dia? Sair da rotina, ir por uma rua diferente, um caminho diferente, comer coisas diferentes. Às vezes as nossas crenças nos limitam a gerar um processo criativo. Então eu preciso olhar para essas crenças. Será que eu sei que eu preciso seguir regras, mas eu não uso as regras às vezes como um processo limitador? Então as crenças nos bloqueiam e elas são limitantes. Então eu preciso analisar. Outro ponto que é importante é, se eu trabalho as minhas crenças, se eu sei como desenvolver esse processo, primeiro eu vou buscar a possibilidade de novas ideias. Que novas ideias eu posso gerar em torno do que eu acredito? E se for possível ainda, avançando um pouco mais, eu vou incubar essas ideias, eu vou guardar elas para o momento certo. Nem todas as ideias que nós geramos precisam ser implantadas agora, imediatamente. Então, eu posso ir desenvolvendo essas ideias e ir construindo elas ao longo do tempo. E a partir disso, eu vou definir prioridades. É como se a gente fosse usar uma técnica da qualidade que é o brainstorming. Eu posso unir um grupo maior, tirar essas ideias do meu plano individual, construir com esse grupo essas ideias e a partir daí eu defino prioridades e vou entrar para um processo de, bom, o que vai ser implantado agora dentro desse processo criativo? Então isso vai criando um corpo, uma sustentação. Agora, um outro olhar que a gente pode pensar é que características então precisam ter ou precisa ter uma pessoa que é criativa? O que eu posso desenvolver de características que de repente eu não tenho no meu perfil? Quais são essas características? Primeiro, sensibilidade a problemas e oportunidades. É como se eu tivesse ligado todo um processo que eu vou estar visualizando ao meu redor, que oportunidades tem e que eu possa pensar esse processo criativo. Como se eu fosse me desprender das minhas crenças. Então eu preciso estar com esse olhar. Não aceitando tudo que vem, mas sim com um olhar crítico e pensando, como pode ser diferente esse processo? Você já parou para pensar que na sua atividade pessoal ou profissional eu posso fazer sempre de forma diferente? Esse é um grande desafio. Por quê? Porque a gente não visualiza as oportunidades, nós estamos presos às rotinas nossas. Então, a primeira característica é justamente essa. Pense, avalie, analise os problemas e as oportunidades que estão ao seu redor. Baixa aversão a riscos. Visualizar que riscos eu tenho em desenvolver aquela ideia. E desses riscos, como que eu posso minimizá-los? Às vezes, sozinho eu não tenho essa resposta. Então, o desafio é, eu vou me unir a pessoas que têm essa capacidade de entendimento sobre esses riscos. Como se a gente fosse colocar numa matriz de riscos e avaliar que riscos eu tenho. Que grau eles são? É de baixo, é de médio, é de alto risco?
para a partir daí eu conseguir avaliar e desenvolver novas ideias para suprir esses riscos e conseguir potencializar essas ideias. Educação continuada. O que significa isso? Dentro de um processo criativo, eu tenho a possibilidade de capacitar o meu chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, dentro do que eu me proponho, eu posso desenvolver um processo criativo onde a busca de conhecimento ela é essencial, aonde o saber fazer, colocar em prática e ter a atitude ela também é importante. Não adianta eu estudar, desbravar bons livros, construir grandes histórias se eu tenho dificuldade em colocar em prática. Então, o convite é: coloque em prática, estude, continue esse processo como se fosse uma melhoria contínua para facilitar essa implantação da criatividade. Confiança e persistência é outro processo e outra característica que a gente precisa estar atento. Será que eu confio, eu acredito de fato nas minhas ideias? Será que essas minhas ideias elas são possíveis de implantar e eu tenho persistência para dar continuidade a elas? Isso é uma característica muito forte, porque o que acontece? A gente vai ter nesse caminho muito mais nãos do que sim, e eu preciso avaliar nesse processo todo que características eu tenho nessas minhas ideias. Eu consigo colocá-las em prática? Ou eu preciso trabalhar e entender que essa ideia de repente não é o melhor momento para implantar? Mas não significa que eu não estou sendo persistente. Então a persistência ela vem com a prática e com o tempo e acreditando nessas ideias. Curiosidade e mente aberta. O que significa isso? Eu preciso estar aberto ao novo, construir o novo, estar disposto a mudar, querer mudar. Só que para isso eu preciso me desprender das minhas crenças do meu passado. Isso significa que sempre é possível fazer as coisas diferentes e que alguém já tentou e que alguém já construiu. Então é bem importante buscar referenciais naquela escolha que eu quero fazer. Quem já fez e aprendeu e que eu posso ter esse espelho, como se a gente fosse aplicar um benchmarking. Eu vou olhar para as referências e trabalhar o meu processo. Então essa curiosidade ela é tão importante quanto estar aberto para o novo. Flexibilidade. Flexibilidade é um caminho de escolhas. Então, a partir do momento que eu escolho o novo, as novas ideias, os novos desafios, o que eu começo a entender? Que eu vou me desprender do tradicional, da forma como eu sempre fiz. E não é tão simples. A gente precisa entender que o novo gera desconforto, o novo gera novas percepções, só que para isso eu preciso estar aberto, eu preciso estar disposto a mudar. Observadora, ter uma mente observadora. Estar analisando todo o contexto que está ao nosso redor. Como que são as práticas, como que são as pessoas, como que elas se comportam, como que eu posso trabalhar as minhas atividades, como que eu posso escolher formas de atuar diferente. Então, observar não significa agir. Observar significa estar ligado, estar conectado, estar percebendo tudo que está ao meu redor. Se eu tenho na minha empresa ou na minha vida um método tradicional, eu posso me desprender. Eu posso seguir caminhos diferentes, desde que eu esteja aberto a esse processo e eu consiga entender que esse novo também pode fazer parte da minha rotina. Senso de humor. O senso de humor ele é tão importante quanto todas as outras características. A partir do momento que eu acordo pela manhã e que eu coloco um objetivo e uma meta e que eu tenho planos para aquele dia, esse humor ele transforma. Eu tenho como buscar sempre fazer algo diferente com humor. Quando eu tô de cara fechada, o que acontece? Vocês têm experiência com isso, né? O meu dia ele é diferente, ele é um dia carregado, a energia baixa e acontece todo um processo nas nossas células que não me deixa, não me permite eu acessar o novo. Quando eu tô com o bom humor e com essa alta energia, o novo ele vem, o novo se constrói, o novo se aceita. Então, esses são todas as características que a gente pode desenvolver, apenas escolhendo ser diferente. Esse é um processo criativo que está à nossa frente, que está à nossa escolha. Basta a gente seguir esse caminho e fazer. Então, tá gostando do conteúdo? Compartilhe com seus amigos, seus colegas e saia na frente!